A audiência pública 2023, referente aos resultados de 2022 no Navegantes Prev. Hoje teremos ministrando eu, Igor Freta, diretor-presidente, Alessandra Roy, nossa assessora financeira, e também Rafael Castro, que está na técnica e também vai falar um pouco aí com a gente, o nosso técnico administrativo financeiro, certo? Bom, falando um pouco desse instrumento da audiência pública, né, esse mecanismo que ele serve para a participação popular e o controle social também, né, é a oportunidade que a população tem de interagir junto com os seus representantes, expor suas opiniões e estar por dentro de todas essas demandas sociais dentro aí do nosso município, certo? Sem esquecer também do caráter pedagógico que essa audiência pública proporciona aos envolvidos e aos que estão assistindo, certo? Em relação à conscientização e educação das diretrizes também e das políticas públicas, né, que impactam toda a nossa população, né? Além de ensejar uma maior publicidade e transparência na condução dos assuntos que tangem toda a coletividade, certo? Essa aplicação concreta de um princípio constitucional, né, o princípio da publicidade, que está no artigo 37 da Constituição Federal, né, que busca essa maior efetividade na própria finalidade da administração pública, né, que é o agir do serviço em prol da comunidade, né. Então a gente está aqui para estar reafirmando esse princípio e deixando transparente todas as ações que o Navegantes Prev tomou aí nesse ano de 2022, né? Então a intenção é essa, fornecer essas informações, discutir, esclarecer eventuais dúvidas e ouvir também a opinião aí de quem está assistindo, ou também essa audiência vai estar gravada, nós vamos disponibilizar ao final todos os canais de comunicação do Navegantes Prev. Durante a audiência pública também a gente tem o chat e também o WhatsApp, em que a população pode entrar em contato diretamente com a gente, ao vivo ou mesmo após essa audiência pública, né? Apesar do nosso público-alvo ser os servidores efetivos do município de Navegantes, ela é aberta a todos, né? Porque a gente tem noção da importância que o Navegantes Prev tem dentro da sociedade e da economia local, por meio dos valores repassados aos beneficiários e além das demais atividades que nós fazemos aqui dentro do próprio Instituto, certo? Hoje, na audiência pública, nós vamos estar tratando especificamente de 3 temas, certo? São eles a governança corporativa, a avaliação atuarial realizada em 2022 e também a política de investimento, certo? Os assuntos escolhidos, eles foram baseados com o objetivo de fortalecer os mecanismos democráticos para a atuação conjunta entre navegantes prévios, governantes e também a própria sociedade, certo? Então, para dar início, eu vou chamar o Rafael para estar falando um pouco sobre o tema de governança corporativa, alguns resultados, alguns números, algumas informações relevantes a respeito da nossa realidade. Boa tarde, pessoal. Sou Rafael Castro, sou técnico administrativo financeiro. Eu não estou na tela aqui, estou do lado aqui fazendo a parte técnica, então vou acabar ficando um pouco ausente aqui do vídeo, tá? E eu vou ficar responsável pela parte do relatório de governança corporativa nossa aqui. Deixa eu passar aqui a apresentação em tela para vocês. Muito bom. Nessa audiência pública aqui, a gente vai falar de 3 temas, como o Igor bem falou no início, né? A parte de governança corporativa, avaliação atuarial e a política de investimentos. E eu vou ficar responsável por essa primeira parte aqui de governança corporativa. O relatório de governança corporativa, ele é um instrumento que permite acompanhar os objetivos que são estabelecidos pelo planejamento estratégico. Isso aí ele é definido pelo Conselho Deliberativo, e busca uma melhor coordenação dos esforços, buscando o melhor controle do nosso trabalho aqui institucional. Atualmente esse planejamento estratégico ele é
desde 2022 ele é utilizado na versão que está hoje, ele vai até 2026, então ele está vigente com planejamentos estratégicos anuais, em outros períodos também, onde a gente vai acompanhar esses objetivos institucionais neste relatório. Vai contemplar a parte de legislação, então tudo que a lei da Secretaria de Previdência, atual Ministério da Previdência, ela nos preconiza, vai estar amparado por aqui, a parte de regimento interno do Instituto de Previdência também, o Progestão RPPS, que é um projeto também do atual Ministério da Previdência, ele contempla ali também uma série de ações que são feitas. Atualmente o Instituto ele está recertificado em nível 2 de aderência, em 4 níveis possíveis, né? Como eles bem dizem, o nível de aderência não significa que um instituto é melhor que o outro, apenas a complexidade dele é que você vai conseguir medir por ali. A parte de certificação profissional, RPPS, esse penúltimo, é bom a gente fazer um adendo, porque quando foi concebido o primeiro planejamento estratégico, ele tinha uma data focal para que a maioria dos colegiados, comitê de investimentos, diretoria executiva, o gestor de recursos aqui do Instituto, como qualquer outro RPPS no Brasil, deveriam estar certificados até o final do ano passado. Esse prazo já mudou, então atualmente o prazo é 31 de julho de 2024 e não mais 31 de dezembro de 2022. O que isso acaba influenciando neste relatório, por exemplo? Como nós tínhamos um planejamento estratégico com uma data focal, tal como foi colocada lá, então toda a pontuação é feita com base no planejamento estratégico, independente da inovação legal. Então isso acaba implicando onde o pessoal acaba não tendo a sua certificação feita a tempo do planejamento estratégico. E também outros objetivos instituídos pelo gestor. O que significa isso? Definições onde o gestor aqui tem sua margem de liberdade para poder exigir de cada membro aqui dentro do Instituto, com suas metas, ele pode definir também, além de outras metas que não foram definidas previamente no planejamento estratégico. Os dados desse relatório de governança corporativa do segundo semestre, eles são graduados proporcionalmente. Então, cada quesito ele é atendido e ele é pontuado. Como que ele é pontuado? Quando não há resposta recebida de quem está sendo verificado, ele leva nota 0 em um dos quesitos que ele é pontuado. Quando ele não é atendido, ele responde, mas ele é um item não atendido, ele ganha pelo menos 1 ponto. Quando é um atendimento parcial, 5 pontos. Atendido fora do prazo que foi estabelecido é 7 pontos. Quando é dentro do prazo são 10 pontos. Então, a cada semestre isso é feito, isso é mensurado. Como eu disse anteriormente, ele começou a ser válido nessa forma, nesse planejamento estratégico, dentro do primeiro semestre de 2022. Então, nós temos esse segundo relatório apenas ainda, né? Então ele depende de ter um rebalanceamento de suas pontuações. Então a gente está começando a trabalhar nessa parte, onde a gente começa a pontuar, cada ação é feita aqui dentro, ela é pontuada, é mensurada, então a partir de então cabe que nos próximos planejamentos estratégicos ou nas suas atualizações ele seja feito então esse tipo de rebalanceamento da pontuação feita. Passando aqui brevemente para vocês, tá? Porque tudo que a gente for falar hoje, ele já está publicado no nosso site. Então, o relatório de governança corporativa completo, pormenorizado, falando de cada quesito, explicando, trazendo cada ponto, em que altura que está cada quesito, está tudo pormenorizado por lá. Então, para que fique algo mais fácil de ser apresentado para o pessoal, apresentado nessa audiência pública, a gente trouxe aqui apenas os resultados, ok? Então aqui, por exemplo, nos slides da esquerda, onde todas as áreas foram envolvidas, então todas as áreas têm sua pontuação feita, e temos um score médio ali de 7,2, que é essa barra verde que atravessa ali, os demais quesitos. O primeiro quesito, por exemplo, que fala sobre papel zero. O papel zero é um programa que o Navegantes Prev hoje possui para não ter mais emissão de papel em seus processos, em suas atividades. Então hoje, da média que nós temos de 7,2, de feito todos os quesitos, esse quesito específico já é uma nota 8,7, ou seja, nós estamos caminhando a passos largos para que a gente tenha todos os processos feitos da sua forma digital. A parte de manualização de processos,
4.7, ou seja, nós temos a manualização de procedimentos que são feitos aqui dentro das nossas atividades e a gente identificou que há várias atividades ainda a serem manualizadas, portanto, nota 4,7. Capacitação, ou seja, a atualização periódica dos servidores, em nota 8.7. O relatório de governança corporativa, como são poucos quesitos que são verificados, então, basicamente, o atendimento, a emissão dele feita, já é quesito atendido, por isso dá nota 10 por ali. Então, como eu disse anteriormente, são quesitos que precisam ser rebalanceados, e aqui pode caber algo desse tipo. Código de ética também, nota 4,3, Conselho Deliberativo 7.8, Conselho Fiscal 6.3. O setor administrativo ali, alguns dos destaques, questão de gestão de pessoas, nota 10, é a questão de CND e CRP. Ou seja, esse último diz que nós temos as nossas certidões negativas de débito, são todas emitidas, todas elas são dadas como negativas, não tem nenhuma positiva. O CRP, a certificação de regularidade previdenciária, isso aí impacta diretamente o ente, porque se das várias exigências que são feitas para o RPPS, se não são atendidas, não é emitida essa CRP, essa certificação semestral. E isso implica no ente não receber recursos da União, transferências que seriam recebidas em prol de benefícios de toda a municipalidade. Então, aqui a gente vê que é um envolvimento direto do RPPS que impacta no ente. Trazendo aqui um pouco mais sobre outros setores, né? O setor de arrecadação ficou com uma nota 3,0, setor de atendimento 7,5, a parte que atuarial, nós temos hoje uma nota 10 aqui, como são apenas 2 quesitos atendidos ali, né? Acompanhamento de gestão atuarial e o relatório de gestão atuarial, eles são emitidos a prazo, que é devido, então nota 10 ali para eles. Como eu disse, pode ser fator de um rebalanceamento por aqui. A parte de benefícios, score 6.3, a gente vê que algumas das ações ali acabam não sendo atendidas ainda, como por exemplo ali, as ações preparatórias para aposentadoria com os segurados. Isso implica no quê? No planejamento, há um calendário que é previamente estabelecido no planejamento estratégico e ele tende a ser atendido. Ocorre que às vezes você tem uma mudança na tua estrutura, você tem um novo calendário e acaba não sendo atualizado, então por isso que acaba tendo às vezes essa nota um pouco mais baixa em relação à realidade que se encontra no Instituto. Questão de Comprev, a gestão de requerimentos acaba sendo o único quesito atendido ali, o único quesito que é pedido para essa parte com nota 5,5. Financeiro acaba tendo ali a nota 10, apenas 2 quesitos sendo solicitados. A parte de investimentos com um score médio de 8, a gente vê que há 2 quesitos ainda ali que ainda não estão sendo atendidos. Destaque para o último, que fala sobre comitê de investimentos. Esse quesito ele fala, por exemplo, da parte de certificação deles. Como eu disse lá atrás, a certificação profissional passou para um novo prazo, mas o relatório ele tem que seguir também o que é feito no planejamento estratégico. Então, ainda que legalmente se tenha um prazo até final de julho do ano que vem, o relatório ele dá conta da parte do planejamento estratégico, portanto acabou sendo como quesito não atendido em função disso, dessas inovações. A parte do jurídico ali, relatório de avaliação do passivo judicial foi o único quesito que foi verificado, então ali ficou com nota 7. A parte de tecnologia da informação, ainda que tenha uma estrutura de TI na prefeitura, a gente, enquanto RPPS, também há quesitos a serem atendidos para a parte de TI, por isso um quesito apenas nota 3. E na parte de gestão, a gente vê que são vários quesitos que são verificados ali. Por quê? Porque na última linha é a gestão quem tem que responder por todo o RPPS. Então, muitas das coisas que passam pela gestão diretamente ou indiretamente, que às vezes depende de alguma resposta do ente, isso impacta para a nota de gestão. Então aqui vários quesitos, muito mais do que outros setores, a gestão é avaliada, e aí que a gente tem uma nota 7,1. Aqui a gente tem um score por setor, então não necessariamente cada setor é uma pessoa, há setores com mais de uma pessoa aqui, há uma pessoa que cuida de vários desses setores, como foi dividido por aqui. Então nós temos hoje o Instituto com uma métrica feita aqui desde o início do ano passado, em 2022, nós temos uma nota de 6,6
E aqui a gente tem uma média onde cada setor aqui atua. Um destaque, por exemplo, o almoxarifado com nota 4,0. Isso não é novidade para quem trabalha na parte da prefeitura, na parte administrativa, que houve uma alteração do aplicativo, né, o beta que saiu da versão desktop para a versão cloud. Isso impactou em vários quesitos que seriam atendidos por ali, e essa migração impediu que fosse feito a tempo esse tipo de atendimento. Então aqui acabou tendo essa nota um pouco mais baixa. Então aqui a gente consegue ver onde estariam as principais dificuldades, pelo menos à época, de cada setor. E aqui a gente consegue ter uma visão melhor onde como está o Instituto, onde são os pontos onde precisam de uma atenção maior, quais são os setores onde tem também um caminho mais tranquilo, onde você pode manter o setor trabalhando mais livremente ali, com um pouco mais de liberdade, sem estar tão a gestão em cima daquele setor, que ele vê que aqui dos quesitos que são verificados, eles são pontuados alta ou até um máximo de 10 ali, então você já consegue ter um pouco mais de foco no trabalho. Isso aqui é uma ferramenta onde o gestor consegue mostrar o resultado de sua equipe, o resultado da sua gestão para terceiros, para os conselhos, para toda a municipalidade. Aqui ele consegue mostrar de uma forma clara, de uma forma objetiva, pontuada, como que é o andamento do RPPS. Ele não dá essa margem de ele dizer que está bom ou está ruim. São métricas. Aqui a gente está pontuando cada quesito, cada movimento, cada atividade aqui ela é pontuada. Então a gente entende que isso aqui seria uma métrica melhor de se trazer para conseguir mostrar o quão eficiente ou não seria o RPPS para o ente, para os seus segurados. Terminando aqui a parte de governança corporativa, eu vou passar aqui então em seguida a parte de avaliação atuarial, onde vai ficar a cargo aqui do Igor. Bom, vamos lá, Rafael, muito obrigado aí pela participação, está explicando para a gente aí esses fatores da governança corporativa tão importantes que fazer que a gestão funcione de uma forma eficiente, né? Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a avaliação atuarial, né? Bom, basicamente, né, esse é um instrumento que o que acontece? Ele permite indicar as diretrizes para a elaboração de um plano de investimento, né, financiamento, gestão, na adoção das políticas de longo prazo com responsabilidade social e fiscal, né, visa garantir que os benefícios segurados pelo plano por meio da arrecadação dos recursos necessários. E quer dizer o quê, né? De uma forma bem resumida, o cálculo atuarial ele dá um norte à nossa bússola para ter certeza que nossas atitudes, nossas ações estão no caminho correto para que o Instituto funcione de uma forma sustentável, né? Quer dizer, os cálculos da avaliação atuarial ele considera um longo período de tempo, por volta de 35 anos, e tudo isso, todas as ações que temos hoje, elas têm impacto direto ao longo desse período, certo? Para que essa avaliação atuarial seja formulada, nós contamos com diversos fatores, né? Entre eles, os dados dos segurados vinculados ao ente, as provisões técnicas, o passivo atuarial, os custos, as contribuições necessárias, tanto da parte patronal quanto dos servidores, né? Os planos de equacionamento do déficit atuarial, nós temos aqui algumas possibilidades, alguns cenários, também os fluxos atuariais de despesas e receitas previdenciárias, né? Todo esse estudo ele foi feito por uma empresa, a empresa é a Lumens Atuarial, né? Especializada nesse tipo de estudo, certo? Então aqui agora a gente vai passar um pouco da nossa realidade, a realidade do Navegantes Prev, com database em dezembro de 2022, certo? Naquela época nós tínhamos 120 pensionistas, certo? 317 aposentados, com 223 dependentes, né? Que podem se tornar beneficiário da gente aqui no futuro, né? E segurados ativos nós contávamos com 2.535. Atualizando esses dados para os números de hoje, ou melhor dizendo, de abril de 2023,
o ente conta com 2.594 servidores ativos, 345 aposentados e 132 pensionistas. Bom, em resumo, nós temos um plano vigente, certo? Com data base, de novo, dezembro de 22, onde nós tínhamos disponíveis em caixas 292 milhões, certo? Benefícios concedidos 206 milhões e a conceder 574 milhões. E o plano de amortização vigente, o que é esse plano, né? São aportes mensais que o ente, a Prefeitura de Navegantes, faz ao Navegantes Prévio. Ao longo do ano, desses 35 anos, eles totalizam 294 milhões, né? Apresentando um resultado, um déficit atuarial de 194 milhões, né? Alguns fatores contribuem para esse resultado, de um ano para o outro, né? Principalmente a variação no valor das remunerações dos servidores, que em 2021 ela girava em torno de 2.500, para 2022 3.900, né? Essa alteração na variação das remunerações acarreta um déficit de 216 milhões, né? Além disso, temos alguns outros fatores, não tão impactantes quanto esse, mas também a variação nos valores da aposentadoria, responsável por 21 milhões, né? A alteração da hipótese de juros, que é a nossa meta, né, atuarial, digamos assim, que a gente espera que os nossos investimentos eles rendam 5,6% ao ano mais o IPCA, né? Nesse cenário, teríamos um ganho de 26 milhões. E também a alteração da tábua biométrica, que são fatores que o atuário leva em consideração para estar elaborando esse cálculo. Bom, basicamente aqui a gente tem o plano de amortização, né? Como eu falei, esses são aportes mensais. Nesse ano de 2023, ele está em torno de 850 mil por mês. Para 24, esperamos 1.591.000, né? Essa é o plano atual, vigente, que a gente tem, né? Falando um pouco das alíquotas de custeio desse plano que a gente tem, hoje a gente tem 20,4% da contribuição patronal, sendo 2% desse total referente à taxa de administração, ou seja, 18,4% é o que o ente paga sobre a remuneração dos ativos, né? Ele repassa para a gente, né? Servidores ativos têm um desconto de 14%, né, da remuneração. Os aposentados, somente aqueles que ultrapassam, excedem o teto do INSS, também tem essa alíquota de 14%, bem como os pensionistas, né? Totalizando um repasse total de 34,4% para o Navegantes Prévio por mês, certo? Dentro disso, do estudo da avaliação atuarial, foram feitos diversos cenários, né? Foi apresentado ao Executivo, um deles onde há inclusão também nessa base dos servidores inativos, né? Seria um repasse apenas da parte patronal, o empregado não tem nenhum impacto nisso, né? Feito isso, nós conseguimos alterar algumas variáveis, apresentando um resultado positivo de 93 milhões de superávit, certo? Considerando o mesmo caixa que nós tínhamos no final de dezembro de 2022, né? Aqui basicamente é a simulação de como ficariam os aportes, né, desse novo plano. A gente vê uma forma mais tranquila, né, menos custosa ao ente, falando de aportes. Claro que a gente sabe que tem a incidência dos inativos também na base, né, mas a gente pode observar que ao longo dos anos, até 2055, os aportes não passariam de 1.467.000. E as alíquotas do custeio normal ficariam da mesma forma, a única coisa diferente seria a inclusão dos inativos na base patronal. Aqui temos uma comparação também, né, entre o plano atual, que estaria em cinza, e a recomendada, apresentado pelo Navegantes Prévio e o Executivo, né, que estamos ainda em alguns estudos para a determinação e a criação do projeto de lei e encaminhamento para os trâmites legais. Uma parte. Vou só aproveitar e fazer uma partezinha, porque a gente vê a diferença muito grande do comparativo atual e o recomendado pelo atuário.
Por que nós chegamos nessa situação atual? Não foi uma vontade deliberada do Navegantes-Prev. A gente teve na verdade, a gente teve uma alteração através de uma portaria, a portaria 464, em que causou um impeditivo que a gente tivesse a contribuição em cima dos benefícios dos aposentados e pensionistas. E que era uma das recomendações na criação do Navegantes-Prev. Então a gente foi obrigado a tirar por uma determinação da lei, e após a entrada em vigor da superportaria 1467, a gente acabou voltando a essa possibilidade, e aí desta forma a gente incluiu novamente esse pagamento, que acaba sendo muito mais suave para o ente e melhora consideravelmente o nosso resultado, como vocês podem observar aí na lâmina. Feito o meu comentáriozinho. Perfeito. Dando continuidade, além dessas alterações, como a Alessandra comentou agora, da incidência sobre a folha de inativos da parte patronal, nós temos algumas outras alternativas que estamos buscando também, né? Pode passar, por favor. Opa, antes disso, só um comparativo, né? Complementando o que a Alessandra comentou aqui, a gente já consegue ver no próximo ano, em 2024, uma economia em relação aos repasses ao aporte em torno de 275 mil por mês ao ente, certo? E já em 2025, a gente já, considerando ali até os próximos 5 anos, a gente já tem uma média de uma economia mensal em torno de 1.500.000. Certo? Além disso, como eu estava falando, além dessas questões dos aportes, a alteração da base, considerando inativos, nós estamos buscando outras alternativas para gerar essa sustentabilidade do sistema previdenciário de Navegantes, né? Pode passar. Quais seriam elas? Plano de amortização, como a gente já falou. A reforma previdenciária, que seria a adequação à emenda constitucional, certo? A possibilidade de aportes de bens e direitos e ativos do Executivo para o Navegantes-Prev. Além disso, o aperfeiçoamento da gestão integrada dos ativos e passivos e também a identificação e controle dos riscos atuariais, né? Além disso, outras formas e metodologias atuariais. Todos esses estudos são feitos juntamente com alunos, né, que é o pessoal, a empresa competente para o tema, né? Tudo isso é um estudo, todos os cenários, estamos buscando uma melhor alternativa, sempre em contato com o executivo, né? Sabemos que isso não é uma decisão do Navegantes-Prev apenas, isso impacta também o executivo, estamos em tratativas. E esperamos que em breve teremos já a aprovação desse plano proposto. Da minha parte seria isso, eu vou passar a palavra para a Alessandra, comentar um pouco sobre a política de investimento e trazer também uns dados atuais, de como estamos agora em 2023. Boa tarde a todos, bom vê-los novamente, né? Vê-los e ouvi-los, se é possível, né? A gente, deixa eu ver, o Rafael vai colocar na nossa política de investimento. Bem, a estrutura da política de investimento, ela não alterou muito, né, da estrutura que nós tínhamos nos anos anteriores. Até porque ela é toda regulamentada, a gente tem várias diretrizes e normas que precisam constar na política de investimento. Então, até a gente, vamos supor, explicar tintim por tintim toda a estrutura da política de investimento não seria o caso aqui. Mas lembro para vocês, né, que a gente tem a política de investimento publicada no site, é só vocês entrarem lá no site do Navegantes-Prev, tem a aba transparência, vai investimento, lá você vai encontrar a política de investimento, ela em PDF, todos os anos, desde 2012, está lá de 2023, assim como o demonstrativo da política de investimento, que é um demonstrativo que a gente cria um PDF lá do lançamento do CadPrev, que é um sistema do Ministério hoje, né, Ministério da Previdência, que voltamos a ter, né, a Previdência voltou a ter um status de ministério, antes ela era apenas uma secretaria do Ministério da Fazenda,
né, da economia. Então, assim, a gente voltou a ter esse status e isso é muito importante para a Previdência. Lembrando também que nessas abas vocês podem encontrar várias métricas, né? Vocês vão encontrar relatórios, carteira de consolidada, nós temos análises, tem gestão de risco. Então, assim, se você quer maiores informações com relação à política de investimento, a gente tem um material bastante amplo, inclusive o estudo ALM, que demonstra, né, se nós estamos dentro da regularidade segundo o estudo. Também da mesma forma, você pode acompanhar a política de investimento pelo prisma, né, do Comitê de Investimento. A gente tem as reuniões todas lá, as atas, o calendário, então vocês podem acompanhar mensalmente. A gente faz 2 reuniões para poder analisar a carteira de investimento. Vamos lá. A política de investimento, a gente busca uma meta, né? A meta atuarial ela é sempre determinada pela secretaria, né? A gente segue uma regra e ajustada à avaliação atuarial, né? Então a gente faz uma junção das duas, né? Existe uma meta determinada pela Secretaria de Previdência, digo, o Ministério da Previdência hoje, e também os que a gente consegue levantar na avaliação atuarial. Hoje a nossa meta é IPCA, acho que está mais para frente, né, Rafa? Mas depois eu falo. Mas a gente tem feito uma evolução muito grande, sofremos aí 3 anos, né? Os resultados também da avaliação atuarial tem uma parcela, né, de culpa por parte, se é que ela pode ser culpada, né, da gestão de investimentos. A gente passou 3 anos, né, a gente veio de um período bem interessante, como vocês podem ver aí na tela, que em 2019 a gente teve um faturamento bem grande, digamos assim. A gente, né, superou a meta em 203%, né, a gente fez 21,50%. Isso nos deu uma gordura e uma margem muito boa para os anos seguintes, tanto 2020 e 2022, mas esse ano de 2023 a gente precisa retomar de volta o crescimento e o atingimento da meta. Claro que nem tudo depende apenas da gestão e dos ativos que nós incorporamos na carteira. Muito tem, né? A gente teve muito problema sistemático, que são, né, riscos que a gente não consegue controlar. Vou citar apenas alguns deles: inflação, pandemia, mudança de matriz, né, de produção, não só aqui no Brasil, mas isso a nível mundial. A gente não vê aumento de juros somente aqui no Brasil, aqui começou um pouquinho antes, mas a gente vê um aumento generalizado das grandes economias desenvolvidas sofrendo muito ainda reflexo da pandemia. Vivemos essa semana aí um ajuste por parte do déficit, né, fiscal americano, que isso também interfere muito. A gente às vezes fica pensando, né, o que interfere tanto a economia americana aqui dentro, mas interfere muito. Da mesma forma como a gente já vem ouvindo desde o ano passado que a gente precisa ajustar, né, o arcabouço fiscal, que está em andamento no Congresso. Então isso vai trazer um pouco de tranquilidade para o mercado em saber até que ponto o governo pode ou não gastar, né, porque isso tudo interfere no dia a dia da nossa economia. Principalmente porque a nossa meta ela tem um percentual muito grande, né, um componente que se chama o IPCA. Né? Qualquer alteração nos preços, qualquer aumento do IPCA, ele aumenta automaticamente a nossa meta. Da mesma forma em que a Selic também interfere, né, no juro que a gente embute junto na meta atuarial. Porém, nem tudo isso, né, se reflete na rentabilidade dos ativos. Foi o que a gente viu aí nos anos de 2020, 2021 e 2022, que por mais conservadora que seja uma carteira de RPPS, ele não conseguiu deslanchar muito, né, no que tange a faturamento. Aqui a gente tem a nossa carteira, né, a carinha da carteira de investimento em dezembro de 2022. A gente tem 55,28% dos recursos aportados em renda fixa, né, 24,23% estavam aportados em renda variável, 6,14% em investimento no exterior, 14,10% em estruturado. Estruturado, leia-se multimercado, mais fundo de participações, e a gente tem uma parcela pequena, que a gente já carrega há algum
algum tempo dos fundos imobiliários em 0,26%. Na política de investimento a gente tem uma estratégia-alvo que foi incorporada muito em função, né, da carteira que a gente já possuía em 2022, né, mantendo-se no mínimo 50% em renda fixa, 24,5% em renda variável, 10% em investimento no exterior, aqui com uma grande parcela de esperança de que os fundos e os ativos no exterior também voltam a ter aquela pujança que a gente viu nos anos anteriores. Os fundos estruturados mantendo-se em 15% e o imobiliário ali prevendo uma pequena alteração nos preços e na valorização dos ativos, chegando a 0,5%. O estudo ALM ele é muito mais conservador, né? Até ele não consegue acompanhar, digamos assim, a carteira do Navegantes Prev, que é muito mais diversificada no que tange a ativos. O que é o estudo ALM? Ele busca, né, trazer dentro de uma fronteira eficiente o menor risco possível para você atingir o seu objetivo. Neste formato, né, o ALM do segundo semestre de 2022 apontava que a gente precisaria ter aí uma carteira quase 94% em renda fixa, quase 6,32% de estruturado, leia-se, esse é o nosso percentual de FIP, porque a gente tem um fundo que tem nos dado muita alegria, então a gente acabou superando um pouco o limite, e o imobiliário 0,26%. Os resultados, né, a gente tem uma meta, né, para a gente buscar, um norte, né, que é a carteira, ela tem que ter uma rentabilidade de IPCA mais 6,8%, né, essa é a carteira que a gente busca, né, a PI de 2023 ela tem um IPCA mais 5,06%, e o estudo ALM ele busca um pouquinho menos, IPCA 0,93%, até porque ele é muito mais conservador. Mas a nossa carteira ela tem uma dinâmica diferenciada, ela é bem diversificada. Desde 2019 a gente vem trazendo ativos diferenciados, buscamos abrir mão um pouco mais, né, de algumas rentabilidades em determinados momentos, absorvendo um pouco mais de volatilidade, mas também a gente acaba tendo um resultado muito mais dinâmico quando, né, a economia volta aos patamares normais, porque concordam que os últimos 3 anos a gente não teve nada de normalidade, né, e não é um problema nacional, né, a gente vê que isso tem interferência em todo o mundo, a gente não vê isso mudando, pelo menos nos próximos 12 a 24 meses. Mas a gente tem o nosso resultado, né, Rafa? Não sei se tu consegue colocar o nosso resultado do anual, né, de 2023, que aí a gente consegue demonstrar o como está andando e qual é o trabalho do comitê e da gestão de recursos junto aos ativos em 2023, né? Vocês sabem que ainda assim não está um ano nada calmo. Há um braço, né, uma briga muito grande por parte do governo junto com o Banco Central para que haja uma redução da taxa de juros, que a gente sabe que está alta, sabe que é complicado para a economia, porém a gente tem outras métricas, né, que precisam ser incluídas e não só uma redução do IPCA, que seria a justificativa para a gente voltar a ter a redução da taxa de juros. Tivemos taxas de juros muito baixas, né, em 2% de Selic, mas na minha concepção acredito não ser uma taxa crível para o Brasil, né? A gente tem ainda muito que evoluir, tanto em estrutura como em macro e microeconomia, para que haja realmente uma redução na taxa de juros como a gente via antes, né? Então, claro, todo mundo quer um juro menor, mas nós temos várias outras métricas para serem analisadas. Aqui o Rafa ele faz uma constelação, gente, aqui dos nossos ativos. Nós temos, a gente coloca numa representação gráfica que fica mais fácil da gente ver entre volatilidade e rentabilidade como que cada ativo está. Vamos ver, gerando.
Vamos lá. Todos, né? Quem acompanha a carteira de investimento do Navegantes Prev sabe que nós temos uma carteira diversificada e ampla, né? A gente tem vários ativos, temos várias instituições que a gente aporta recursos e nos segmentos, como eu falei anteriormente. Esse é o 71B, que seria a renda fixa pura, né? Basicamente título público. A gente tem um percentual muito grande de fundos aí, muitos deles são NTNs, que a gente já vem carregando desde 2013, 2014. Um exemplo é o Santander MAB5, renda fixa. Ele tem recursos aportados desde 2013, o valor que nós temos ali é uma bola bem grande, que o vermelhinho ali na ordem dos 9,5%, que a gente já tem um percentual muito grande de ganhos nele, né? E são fundos líquidos que compensam. Então, vocês podem ver que mesmo na renda fixa a gente tem fundos de Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, a gente tem Bradesco, Daicoval, BNP, Safra, porém, todos mesmo sendo enquadrados e todos tendo componentes de renda fixa, que são basicamente títulos públicos, cada um tem uma cara, cada um tem uma volatilidade. No caso da renda fixa aqui, os fundos que são mais longos, né, os que ficam com um carrego maior, como é o exemplo do verdinho lá em cima, o Caixa IMAB5+, e ele tem uma renda, ele é mais volátil, porém, como ele está na parte mais acima da tabela, por mais que ele tenha uma rentabilidade maior, mas ele é muito mais volátil. Então, o que acontece? Da mesma forma como ele sobe numa proporção muito maior, a probabilidade dele numa inversão de curva, ele também cai. Um exemplo que esse fundo, desde abril de 2020, que foi a maior queda que a gente teve percentualmente nas rentabilidades aqui pós-Covid, né, em período de Covid, esse ano é que os fundos IMAB5+, os que são de mais de 5 anos, que comportam títulos até de 2050, 2055, foram os que mais sofreram até pelo carrego na curva, né? Então agora que ele está recuperando, para vocês terem uma noção, tudo que ele rentabilizou no ano de 2022, ele está rentabilizando em maio de 2023, que ele estava, a última cotação que eu peguei, a 3,40% no mês. Então esse é um ativo que está muito bom. A gente está na rentabilidade da carteira de renda fixa, a gente está numa média aí de 1 e pouco por cento, e uma rentabilidade em termos de recursos, a gente já arrecada 10 milhões, né, somente na renda fixa. Abaixo a gente tem ali outros fundos que também são de renda fixa, só que eles têm uma outra carinha, eles são investimentos de renda fixa referenciado. Esses têm componentes diferentes, né? Estão muito mais ligados ao CDI, né? Eles são fundos bem líquidos, ou então eles têm uma estratégia de gestão dinâmica, gestão ativa, né, que você consegue ir ajustando a carteira e os ativos do fundo de acordo com o mercado, conforme o mercado vai reagindo. Você pode ver que eles ficam um pouco mais alinhados, e tem dois diferentinhos ali. O Rio Bravo, ele é um fundo fechado, estratégico, ele tem uma estratégia de proteção, então ele vai te dar uma rentabilidade um pouco maior, porém com menos risco. Seguindo, a gente tem os fundos crédito privado, eles também são muito mais ordenados, e da mesma forma, quanto mais alto no gráfico, maior a volatilidade, quanto mais para a direita, maior a rentabilidade. Lembro que esses valores são anualizados. Aí a gente entra aqui, que é muito mais complicados, porque aqui a gente tem várias, por mais que seja renda variável, seja um fundo de ações, cada um tem uma estratégia, seja mais conservadora, seja mais ativa,
né? Uns fundos visam, né, uma rentabilidade um pouco mais agressiva e outros nem tanto. Vocês podem ver que tem um fundo bem fora da curva, que se chama ali o SQI FIC de Ações. Esse é um fundo que entrou na carteira em 2020. É um fundo montado em cima de uma ação específica, que é a Sinqia, é uma empresa bem interessante que trabalha com software e o mercado, né, dela é exatamente o mercado financeiro. Ele trabalha com software para mercado financeiro. Só esse mês ele está tendo um salto de 22%, isso, né, Rafa? 22%, eu tenho aqui na data de 25, ele já subia 21,8% e somente esse fundo estava nos dando uma rentabilidade no mês de 1.700.000, ou seja, a renda variável ela tem esses poréns, né? Ela, da mesma forma como ela tem uma dificuldade um pouco maior de avanço, mas a partir do momento que ela se ajusta, ela passa a ter uma rentabilidade muito alta. Análogo a SQI, a gente tem o Guepardo e a Tarpon, que são dois fundos bem interessantes que estão se destacando no mês. E vocês podem ver que a estratégia é diversa. A gente tem fundos de dividendos, a gente tem fundos small caps, a gente tem ações livres e todos estão se recuperando. Lembrando que o Ibovespa vem sofrendo muito nos últimos anos, né? E agora que ela consegue superar um pouquinho e sair ali dos 108, 109 mil pontos. Na mesma balada a gente tem os investimentos no exterior, que é um pouco mais para baixo. Esses fundos sofreram muito no ano passado. Pode subir, Rafa? Os fundos de investimento no exterior, eles foram fundamentais para a gente ali em 2020, ajudaram muito a nossa carteira em 2021, porém 2022 foi um ano muito complicado lá fora, principalmente para os ativos, por uma razão única, né? A gente viu os bancos centrais, Federal Reserve nos Estados Unidos, tanto o Banco Europeu na Europa, ampliando bastante a taxa de juros, né? Então as economias estão aumentando a taxa de juros como uma forma de controlar a inflação, reduzir um pouco, né, a atividade econômica e dessa forma poder manter a inflação mais dentro da normalidade. Então a gente vê bancos como o Federal Reserve, que saiu de uma taxa de juros anualizada que chegava a 0,25% no ano e está chegando a 5% no ano. Então os danos, né, do juro faz com que, entre você ter uma renda variável, né, com um valor que você não consegue determinar, mas por outro lado você consegue comprar títulos do Tesouro Americano pagando quase 5% ao ano, é muita coisa. Então há uma tendência do mercado, do investidor, buscar esse lugar mais conservador e muito mais seguro. Mas a gente vê aí fundos dando uma boa rentabilidade, voltando a se recuperar, e a gente tem que ter, né? Sem diversificação a carteira ela acaba ficando muito estacionada. E por fim a gente tem os fundos estruturados, que eles se dividem em fundo de imobiliário, fundo de participações e os multimercados. Pode passar, Rafa. Aqui são os fundos BDRs, também são fundos de investimento no exterior. Esse já pode passar para mim. Aqui é o multimercado. O multimercado a gente vem alterando e já fizemos uma gestão bem ativa nesse ativo. Nós tínhamos um percentual até maior desses fundos S&P que a gente foi aproveitando no momento. Eles vocês veem que tem 2 para um ladinho e outros 3, né, no lado mais direito da curva. Esses mais direitos são o mercado, como que eu posso dizer, as Vera, né? Então ele é o mercado por si só, ele não tem nenhum balizador protegendo. E o Safra Capital Protegido e o Rio Bravo Proteção Bolsa Americana, eles possuem uma estrutura de proteção, né? Então eles não vão te dar uma rentabilidade total, né, do S&P como os outros 3 fundos, porém numa queda ele segura muito mais a volatilidade ao ponto de ele estar bem separado, né, dos demais. Por fim, nós temos outros 2 fundos estruturados, pode passar, Rafa, que é o FIP.
Não, esse é multimercado também, né? Não, né? Aí nós temos mais a carteira, tu não colocou... Desculpa, gente, é que não saiu o resultado dos FIPs, é difícil da gente tirar ele no meio do mês. Essa é a carteira total, né, do Navegantes Prev, é o gráfico finalizado por segmento, né, renda fixa, renda variável, investimento no exterior, fundo multimercado. O azulzinho aqui, bem à direita, fundo de ações, está bombando esse ano. A gente está com uma rentabilidade muito grande em 2023. E o mês mesmo nem se compara, né? A gente tem os fundos que estão dando bem acima e a gente já está atingindo somente na renda variável a data de 25 de maio, 5.841.000. Como vocês lembram que o Igor falou lá no comecinho que a gente tem que ter uma rentabilidade lá para contribuir para o cálculo. A gente já está no ano com uma rentabilidade se mantendo assim em 18.800.000 reais e a gente já está com uma rentabilidade no mês de 2,84, aqui está um pouquinho maior porque foi ajustado mais um dia, ela está 3,47 e no ano a gente já está com 6,21%. Para ver que quando a carteira está voltando à normalidade, a gente consegue ter ganhos bem maiores, né? Então, 3,47, se a gente lembrar lá no comecinho da apresentação, a gente não chegou a ter essa rentabilidade, acho que foi em 2021. Desculpa. Acho que foi. 2021 a gente não chegou nessa rentabilidade e quase chegamos a ela em 2022. Então, esse ano a gente tem que trabalhar, correr atrás do resultado. E estamos conseguindo até, tendo a carteira líquida, a gente consegue fazer um resultado mais amplo. Não sei se a gente teve algum registro de perguntas, Rafa. Tivemos uma aqui, estou com ela aqui. A pergunta ela até já foi respondida aqui pelo pessoal que está dando apoio, mas vamos lá. A Edilene Siqueira, ela gostaria de saber, como servidora, por que pagamos tão caro nessa previdência, né? Edilene, conforme foi comentado ali, essa alíquota de 14% não é o Navegantes Prev que impõe ou qualquer outra RPPS, sim. Isso vem da Emenda Constitucional 103 de 2019, que impõe a alíquota de 14% para os servidores, certo? Então, a gente está seguindo a legislação federal, bem como os outros RPPS também estão, certo? Ela comentou aqui também sobre alterar a previdência, né? No caso, ela quer participar de outra previdência. No caso, como se a senhora é servidora do município de Navegantes, isso não é possível, tá? E também, de novo, isso não é uma imposição do Navegantes Prev, isso é uma legislação federal que impõe que o servidor vinculado ao município esteja diretamente ligado ao RPPS do município ou do estado, no caso, né? Então, isso é uma imposição legal da legislação federal, da Constituição Federal, certo? Se alguém tiver alguma outra dúvida também, nós vamos disponibilizar os canais de comunicação na apresentação, se o Rafa puder colocar ali para o pessoal. Também temos o WhatsApp, que está ligado aí direto, o pessoal está respondendo. Temos o e-mail, Instagram, Facebook, então não é por falta de canal de comunicação que a gente vai deixar de responder qualquer dúvida ou esclarecer qualquer situação. Esperamos ter transmitido as informações para vocês. Como já falei, estamos abertos a qualquer dúvida, qualquer questionamento. Também estamos abertos das 13 até as 19 horas para atendimento dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas. Podem vir aqui nos visitar, vai ser um prazer atendê-los. Gostaria de agradecer ao Rafael, que não está aparecendo, mas está aqui com a gente na técnica e fez a apresentação também da parte dele. Agradecer a Alessandra, que é a nossa assessora financeira e cuida muito bem dos nossos investimentos. E estamos aí, estamos abertos para qualquer dúvida. Eu já fiz os meus comentários, né? Já falei bastante, obrigada, e coloco
à disposição, assim como o Igor falou. A gente precisa, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram ter, saber como é que você está funcionando, quais são os ativos, as instituições que a gente tem o aporte dos recursos, é só chegar aqui que a gente abre, até porque é uma responsabilidade nossa, né, deixar tudo transparente, tudo claro para vocês. Então, gostei muito e estamos à disposição aqui. E lembrando também que todas as informações vão estar disponíveis e já estão disponíveis no site do Navegantes Prev também. Mas, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.